Marhaba. 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 Habibi. Habibi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Marhaba significa olá, tudo bem. Então, repitam comigo. Marhaba. Marhaba. Oi, tudo bem. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Assalamu alaikum significa que a paz esteja com você. E alaikum salam significa e que você esteja com a paz. Habibi significa felicidade, alegria. Então, Habibi. Repitam, Habibi. Dá um sorriso. Amados, o tema de hoje dos nossos 10 dias de oração, eu me esforcei, vim caracterizado para esse tema. Eu tenho cara de árabe? Tem, né? Só por causa do narizinho, né? Mas a barba também, o meu nariz é de russo, não é de árabe, já vou ficando claro para vocês. Nesse dia especial, 9º dia dos nossos 10 dias de oração, mesmo passando um calorzinho durante esse período, eu preferi vir de roupa típica de uma experiência que eu tive de missão, uma das experiências que eu tive de missão, porque eu sou um apaixonado por esse tema. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre missão, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as experiências que eu pude viver, e eu quero que você saia daqui hoje impactado com a mensagem que Deus tem para você. Eu quero pode colocar os slides, por favor? Eu tive algumas experiências, e tem o passador para mim, por gentileza? Muito obrigado. Eu tive algumas experiências de missão ao longo da minha vida, e ao longo dessa semana eu achei muito legal a forma que a nossa apostila ela foi construindo os assuntos, certo? Ela foi construindo os temas para nos mostrar que a missão é o resultado daquilo que Deus faz na tua vida. Amém? Eu vou repetir. A missão é o resultado daquilo que Deus faz na tua vida. Amém? Amém. Será que é? Será que tem sido? Hoje eu quero que você faça uma autoanálise. Vocês percebem que quando a gente falou de saúde plena, nós já abordamos praticamente todas as áreas da nossa vida? Que áreas a gente já estudou, amados? Me ajudem. Eu estive com vocês sexta passada. Vocês abordaram vários temas de lá para cá. Além da saúde integral, as 4 áreas que a pastora Gabriela passou para vocês na quinta-feira passada. Vocês lembram quais são as 4 áreas? Mental. Vida física, vida mental e emocional, vida espiritual e social. Ao longo dessa semana nós destrinchamos alguma dessas áreas. Por exemplo, nós abordamos a vida social, saúde social, mas abordamos também a saúde familiar, que é uma área da nossa vida social. Nós abordamos a saúde física, nós abordamos a saúde mental, emocional, nós abordamos várias áreas da nossa vida. Vida financeira. E agora eu pergunto para você, depois dessa semana, quando você vem para cá, você já entendeu o que Deus tem planejado para você? Você já entendeu como Deus quer que você viva? Você já entendeu que nessa terra você não vai ter uma vida perfeita, mas Deus tem a capacidade de te dar uma vida plena, mesmo em um mundo imperfeito? Esse é o superpoder do cristão. Eu resumo todos esses 10 dias nessa frase. O superpoder do cristão não é ter uma vida perfeita, é ter uma vida plena no meio de uma vida imperfeita. Amados, esse é o superpoder. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre missão e aquilo que a gente já conversou. Vocês já estudaram o livrinho, a apostila? Se não estudaram, você vai ter tempo para você estudar depois. Aqui não é para a gente apenas ler o livro. Eu gosto de trazer isso para a área prática. Eu sou um apaixonado por missão. Antes de eu ir fazer teologia, eu pensava em ser missionário. Pensei em ser missionário, sabe? De sair ao redor do mundo para dedicar minha vida. Mas primeiro, lembrem da minha história. Eu queria ganhar muito dinheiro, ficar rico, ter uma boa condição, para daí eu poder sair todo ano fazer missão, tendo um dinheirinho lá no bolso,
estamos garantidos. Aí eu saía, ficava 2, 3 meses num lugar, não ia faltar dinheiro, não ia faltar nada. Era uma ideia que eu tinha. Quando a gente fala de missão ela é um pouco diferente. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho de algumas experiências que eu tive de missão. Vocês estão vendo aí a foto minha e da Gabi no deserto? Esse deserto ali é o deserto do Wadiran. É o deserto lá no sul da Jordânia. E nesse deserto foi gravado aquele filme Marte. Não sei quantos já viram esse filme. Foi gravado nesse deserto aqui. É um filme muito interessante. Então, algumas experiências que eu tive de missão. Minha primeira experiência com missão foi na Amazônia em 2018. Não tenho nenhuma foto dessa missão. Olha que tristeza. Eu trouxe essa foto ali para mostrar para vocês a minha raiva. Porque teve uma pessoa que foi aqui da CP responsável só por tirar foto dessa missão. E quando ela voltou, o filme da câmera que ela levou queimou. E eu não tenho nenhuma foto dessa missão. A minha primeira missão não tem nenhuma foto. Nessa missão na Amazônia, nós estávamos em 30 jovens da CP. Ficamos 12 dias lá. Só que um dia é de ida no avião, o outro dia é de volta no avião, e os outros 10 dias nós ficamos no barco. Dormia no barco, comia no barco, a higiene era no barco, era tudo no barco. Aí você pensa assim, né? Eles estavam de cruzeiro lá na Amazônia. Tinha um quarto para cada um, uma caminha, um banheiro. Não, nem um pouquinho. Amados, esse barco, a parte de cima dele era dormitório, todo aberto nas laterais. Aí haviam redes atravessadas, vocês já devem ter visto fotos de barcos assim. As redes atravessadas, dormíamos na rede. E para os bichinhos não nos atacarem, porque se fechasse a lateral do barco é um calor infernal, aí tem um mosqueteiro em cima da rede para poder proteger dos mosquitos. É bem interessante, é muito legal. Eu gostei tanto de dormir na rede que quando eu voltei de lá eu queria jogar meu colchão fora. De tão confortável que eu aprendi a ficar na rede. Vocês sabem qual é o segredo de dormir em rede? É confortável ou é desconfortável dormir na rede? O que vocês acham? Confortável. Confortável ou desconfortável? Pra mim, confortável. Para você é confortável? Por quê? Qual que é o segredo de dormir na rede então? Segredo? Segredo, tem um segredo. O meu segredo é ficar de boa. Hã? Tomar Dramin? Para dormir? Cansaço? Depende do trabalho. Entendi. Está acostumado com ele. Pessoal, o segredo é o seguinte, ó, se você deita, a rede está para cá. Se você deita reto nela, as duas costas acompanham a rede. Então as costas ficam todas, as costas ficam envergadas, né? Ela fica numa posição desconfortável. O segredo para dormir na rede é você colocar os pés lá numa lateral e você deitar a cabeça na outra lateral. Quando você deita assim, a rede ela fica reta, fica parecendo um colchão. Parece que ela te abraça, é tão fofinha, é bem legal. Experimenta fazer isso depois. Lá nessa missão, visitamos 3 comunidades diferentes. E a primeira comunidade que nós visitamos, ela foi 2 dias de barco até chegarmos nela. Descemos com o avião na Amazônia, ali em Manaus. Ali pegamos o barco, 2 dias de barco até chegar à primeira comunidade, que é a comunidade Vila Monteiro. Depois disso a gente conversou com o capitão e ele falou que se você for 8, 9, 10, 15 dias de barco rio acima, você continua encontrando comunidades onde você pode pregar a palavra. Então é uma área muito importante para ser explorada. Segunda missão que eu fiz, essa foi em 2018. Essa missão aqui, ó, eu fui para o Uruguai com adolescentes do colégio de Telêmaco Borba. Eu tinha tido uma experiência com a missão na Amazônia. Amados, transformou a minha vida. Eu era um antes da missão e eu sou outro depois da missão. Quebrou a minha visão de mundo de uma forma absurda. Voltei de lá e eu queria que outras pessoas tivessem experiência com missão. O que eu fiz? Quando eu estava em Telêmaco, eu organizei uma missão para o Uruguai. E aí você pode pensar assim, mas essa missão aí ela é turística, não é uma missão de trabalho. Foi muito interessante. Nós fomos ali com 41 pessoas, das quais 33 eram adolescentes. E a missão começou antes da missão, porque a maior parte desses adolescentes não tinha condição financeira de ir para lá. A família não tinha como pagar. E essa missão ela custou R$ 1.500 por pessoa.
mais um valor que cada um tinha que levar, R$ 1.800. E eles não tinham condição. O que eles fizeram? Vendeu melzinho. Vendeu melzinho, vendeu pizza, vendeu isso, vendeu aquilo. E ali eu comecei a ensinar eles que quem paga a conta é Deus. Quando Deus chama, Ele paga a conta. E eu ensinei eles a começarem a pedir doações para a missão. Amados, nesse ano aqui, os adolescentes, não foram os pais deles, os adolescentes, em 1 mês e meio, 2 meses, eles arrecadaram sozinhos R$ 25 mil. Só os adolescentes. Aprenderam a apresentar o projeto, aprenderam a pedir para as pessoas, perder aquela vergonha, sabe? De você chegar para uma pessoa e pedir um auxílio. Então, foi muito especial. Você vê essa primeira foto aqui, ó? Essa foto é na cidade em que nós visitamos ali no Uruguai para fazermos missão, cidade de Rivera. Ela faz fronteira com o Brasil, certo? É uma fronteira seca. Então, era uma cidade próxima, mas nós tivemos que aprender a, de alguma forma, arriscar o espanhol lá para conversar com as pessoas. Segunda foto ali, no final da missão nós tivemos um passeio, nós fomos para Montevidéu e Punta del Este, para conhecer um pouquinho mais a fundo a cultura do lugar em que nós estávamos. E aquele mar que está ali atrás é o mar de Punta del Este. Esse mar é um mar glacial, porque ele faz fronteira com os polos, né? A água é absurdamente gelada. E aqui eu senti o vento mais frio que eu já senti na minha vida, é absurdo. A outra foto é o local em que nós dormimos lá. Você pensa assim, missão é só passeio? Não. Nós dormimos em um estádio de futebol, porque não tinha um local na cidade para abrigar tanta gente. Dormimos nos vestiários totalmente fechados, com as paredes todas emboloradas, e o resultado foi que naquele frio nós tivemos, das 41 pessoas, tivemos 43 que voltaram gripadas, porque os motoristas também passaram mal. Foi muito legal. Depois a gente saiu dali, foi dormir num quartel, porque o estádio ia ter um jogo, nós não poderíamos ficar lá durante o jogo, tivemos que nos mudar por 2 dias para dormir no quartel, e aí depois voltamos para o estádio. Muito perrengue, mas esses adolescentes trabalharam de uma forma absurda. Reformamos várias instituições públicas daquela cidade, que não tinham condição. O país em si é um país que estava passando por uma dificuldade financeira muito grande, e que não tem assistencialismo para as pessoas pobres. Então nós fomos lá para abençoar essas pessoas. Reformamos asilo, reformamos colégio, reformamos igreja e fizemos trabalho missionário. Visitamos pessoas, entregamos o livro do ano, tudo sem saber falar espanhol. Olha essa próxima aqui. Depois disso, isso aqui dali foi 2022. Em 2023, levamos os alunos para a Amazônia. Fomos em 35 pessoas, 27 adolescentes. Quem aqui é adolescente da faixa etária aí de 13 até 17 anos? Deixa eu ver a mão. 13 a 17, ergue bem a mão. Ergue bem, sem vergonha. Vocês teriam coragem de ir para a Amazônia fazer missão? Teria? Teria ou não? Não sei, tem que pensar. E você, teria? E vocês, igreja, teriam coragem de vocês levarem adolescentes para a Amazônia? Não teriam. Levamos 35 pessoas, 27 adolescentes. O custo era mais alto, R$ 5.400 por adolescente. A passagem aérea estava muito cara. E adivinha? Eu tinha 11 alunos para levar lá de Telêmaco Borba. Dos 11, 8 não tinham nenhuma condição de pagar. Faz a continha rápida aí. Qual que é o valor que a gente precisava levantar? Só em Telêmaco. 8 pessoas vezes R$ 5.500. R$ 45 mil, quase R$ 50 mil. Nós tínhamos 2 meses para arrecadar esse valor. Só que agora, esses adolescentes já tinham tido uma experiência com missão. Eles já haviam visto que Deus pagava a conta. O que eles fizeram? Saíram atrás de arrecadar. E amados, em 2 meses, eles levantaram sozinhos R$ 39 mil. Amém? Quem que pagou essa conta? Foi Deus. Eles só não pagaram o resto porque no finalzinho da missão eu queria que eles focassem na missão
e eu arrecadei os outros 6 mil para que eles pudessem ficar tranquilos e montassem as malas deles. Mas Deus pagou a conta antes deles irem para lá. Quando eles foram para a missão, eles sabiam que quem tinha levado eles para lá era Deus. Era Deus que estava conduzindo. Eles sabiam que eles não estavam lá por escolha própria. Deus conduziu eles para lá. Resultado, olha ali, ó. Primeira foto. Essa foto aqui da esquerda é o pessoal no barco. Mais uma vez, dormíamos no barco, comíamos no barco. Quem preparava as refeições do dia? Os adolescentes. Tinha uma pessoa responsável em direcionar a cozinha e eles preparavam a alimentação de todos os outros missionários. Dividimos eles em equipes e eles começaram a trabalhar em várias áreas. Área ali do barco, área da construção. Nós construímos uma igreja numa vila que não tinha igreja. 35 pessoas, 27 adolescentes, construíram uma igreja num lugar que não tinha igreja. Fizemos visitas para a comunidade ali ao redor e aproveitamos para fazer evangelismo. Porque a igreja não é o templo, né? A gente montou o templo, mas a gente queria pessoas. E eles fizeram isso. Olha essas fotos. A foto lá em cima, na esquerda, é uma das noites. Nós reuníamos todas as pessoas ali da região numa oca. E nessa oca, nós trazíamos eles para o evangelismo à noite. E eu quero mostrar uma foto para vocês, vai estar na sequência. Quem fazia o evangelismo eram os adolescentes. Quem pregava, quem cantava, quem orava com as pessoas eram os adolescentes. Eles faziam esse trabalho. Olha ali na parte de construção, ó. Reformamos casas, construímos casas. E essa foto da direita aqui embaixo é a igreja que os adolescentes ajudaram a construir. Não foi fácil. Calor era absurdo. Uma média de 40 graus por dia. No meio da selva... Muito obrigado. Fez uma cena. Obrigado. No meio da selva amazônica, 40 graus. Uma umidade absurda. E eles, mesmo assim, trabalharam. Teve uma tarde, pessoal, que estava impossível o calor. E não dava para entrar no rio aquela tarde. O rio estava muito escuro. Era perigoso entrar no rio porque ele estava muito escuro. Lá é bem tranquilo, né? O que pode ter no rio lá? Piranha. Dependendo da região, piranha. Se for para a região do rio Solimões, olha piranha. Se for para a região do Rio Negro, não tem piranha. Nós estávamos no Rio Negro, então piranha, tranquilo. O que mais podia encontrar lá no rio? Jacaré. O maior jacaré da América do Sul fica na Amazônia. É o jacaré-açu. Ele pode chegar a medir até 5,5 metros, 6 metros de comprimento. Pastor, o que significa isso? Deixa eu mostrar aqui para vocês. 1, 2, 3, 4, 5,5. Mais ou menos esse é o tamanho de um jacaré. Será que consegue engolir uma pessoa ou não? Eles contavam várias histórias lá do que o jacaré fazia, que aparecia. Eu não sei se eram todas verdade, né? Mas a gente estava lá, a gente acreditava. Além, o seu Ivan, ele falou ali? Candiru, perfeito. Candiru é um peixinho lá, não dá para ter contato com ele. E tem também a sucuri. Mas, nesse dia de calor, sabe o que os alunos fizeram? Eu lembro disso. Eles estavam comentando sobre o calor e alguns deles oraram, pedindo para que aquele calor fosse um pouco aliviado. Sabe o que aconteceu? Num dia de sol absurdo, choveu. Choveu. Do nada, pessoal. Céu limpo, do nada choveu. E aquela foto ali em cima é do período em que eles estavam na chuva. Saíram ali no bar e começaram a tomar chuva lá. Foi bem gostoso. Deus ouviu a oração deles. Olha o trabalho deles. 27 adolescentes, calor de 40 graus. Lá não tinha nenhuma betoneira. Eles viravam massa, eles viravam concreto, certo? Tudo eles fazendo ali o trabalho braçal. Detalhe, não tinha areia. A gente conseguiu levar os sacos de cimento de Manaus para lá, mas não tinha areia. Sabe de onde que eles tiraram a areia? Do rio. Só que para tirar a areia do rio, tinha um barranco de 50 metros. Eles tiravam a areia lá do rio e carregavam a areia molhada até lá em cima. Sacos de 25 quilos que provavelmente, por causa da areia molhada, pesavam mais do que isso. E eu pensei, esses adolescentes não vão fazer. Eles vão cansar, vão reclamar.
Pessoal, vocês tinham que ver a alegria deles trabalhando. Aqui eles não estavam tão alegres, porque era no final do dia já. Estavam cansados. Se deitassem na rede, iam dormir, meu filho. Tranquilo. Mas olha lá, vocês sabem que o pastor de vocês é destemido, né? Tem medo de nada. Olha aí, ó. Eu parecia um nativo? Não. Parecia tão nativo assim, muita cara de índio. Mas olha isso. Essa é a famosa sucuri, coisa mais linda, pessoal. E se vocês quiserem, depois eu tenho um álbum de fotografias com jacaré, com aranha, com macaco, com tudo quanto é tipo de bicho que tinha lá. Não tinha medo. Essa foto é o que mais me chama a atenção. É outra cultura. Pessoal, não tem nada a ver. O que você vai conversar com uma criança que não tem celular hoje em dia? O que você conversa com uma criança que não tem acesso à internet? O que você conversa com uma criança que não faz parte do mundo que a gente está inserido? A Amazônia é transcultural, é outra cultura, não tem nada a ver com a gente aqui. A vida que eles levam lá é outra. Piazinho de 5 anos é o responsável por ser o piloto. Eles têm aquele botezinho pequeno, né? Que eles chamam de rabeta. Quem pilota aquela rabeta é o piazinho de 5 anos. É o mais novo da família, é ele que cuida de pilotar. A mentalidade deles é outra. Eles são largados para se virar. Essa foto é o resultado das noites de evangelismo onde os adolescentes falavam sobre Jesus, ensinavam musiquinhas sobre Jesus, e onde essas crianças aí faziam atividades para conhecer quem Jesus é. Sabe o que esse sorriso me mostra? Esse é o resultado da linguagem universal do reino de Deus. Qual que é a linguagem universal do reino de Deus? Amor. O idioma pode ser diferente, a cultura pode ser diferente, os costumes podem ser diferentes, a estrutura pode ser diferente, mas o que atinge essas pessoas em cheio? Amor. Aquelas criancinhas, em poucos dias que a gente passou lá, não dá tempo de eu entrar nos detalhes, mas a Gabi está aqui para comprovar. Depois, se quiserem, eu posso fazer um sermão só sobre alguma dessas missões. Amados, aquelas criancinhas, quando a gente foi embora de lá, elas eram tão apegadas a nós, em 7 dias naquele lugar, que a dor que a gente tinha de deixá-las para trás foi absurdo. Amor. Depois disso, fizemos uma missão com os alunos para a Argentina, ano passado. Levamos, dessa vez foi um recorde, 58 pessoas. 49 adolescentes. 49 adolescentes. E nós fomos para o internato da Igreja Adventista ali na província de Misiones, estado de Misiones, que fica aqui no extremo norte da Argentina, divisa com o Brasil, faz divisa com Santa Catarina e faz divisa com o Paraná, ali no marco da Trifronteira, em Foz do Iguaçu. Levamos os alunos para lá, foi quase um dia também de viagem, ali no ônibus. E mais uma vez, eles arrecadaram 25 mil reais sozinhos, certo? Eu levei 13 alunos de Telemaco Borba, eles arrecadaram 25 mil reais sozinhos para ir para a missão. Dessa vez eu não precisei nem ficar pegando no pé. Eles aprenderam a fazer e Deus abençoou. Eles conseguiram arrecadar. O que nós fizemos lá? Reformas no colégio. É um colégio muito simples, não tem condição financeira, igual a educação no Brasil tem, a educação adventista. E aí a gente foi lá para ajudar a reformar o colégio, para ter uma estrutura melhor, e visitamos uma tribo indígena. Coloquei 2 fotos ali. Uma, a gente está com a camiseta oficial da missão, a camiseta da missão argentina, em branco e azul. Mas pessoal, lá a gente marcou um joguinho de futebol contra os argentinos, e era Brasil e Argentina, irmãos. Era clássico. Ali a irmandade e a amizade ficou de lado. E adivinha quem ganhou? Brasil. A gente perdeu um jogo, mas ganhou 2. Olhem lá o que a gente fez. Essas fotos para mim são muito especiais. Esses são os meus adolescentes que eu levei para lá. Entre 14 e 16 anos de idade eram os meus adolescentes. E o trabalho que nós fizemos na tribo indígena foi muito especial. Essa tribo indígena tem contato com civilização há 1 ano e meio. Eles nunca tinham tido contato com a civilização até agora. Tanto que eles têm umas 60 pessoas na tribo e só tem uma pessoa da tribo que fala espanhol.
que é o cacique. Todas as outras pessoas da tribo falam Guarani, o Guarani original deles lá. Eles não sabem se comunicar. Pessoal, eu não sei nem falar espanhol direito. Eu tinha colocado uma foto minha pregando em espanhol, ia colocar um videozinho, mas pela vergonha eu decidi tirar. Eu fiz um batismo em espanhol. Eu me senti o Zorro falando en el nome del Padre e del Hijo. E é impossível falar espanhol sem fazer sotaque, é impressionante. E outro bautizo en el nome. Nossa, você viu? Sotaque sai. Continua. Não, obrigado. Já passei vergonha. A gente não sabia nem falar espanhol. Os meus alunos, pessoal, aula de espanhol na escola não é a principal matéria deles, entendem? Eles não sabem. Tem muita palavra parecida, mas muita palavra diferente. E eles falam muito rápido, não tem como entender. Só que nessa tribo não era nem espanhol, era Guarani. Pergunta para vocês, como é que se comunica em Guarani? Sabe qual foi a linguagem que a gente usou lá? Amor. Fizemos duas coisas naquela tribo. Ficamos 3-4 dias lá. Nós construímos 2 casas de madeira, porque eles não têm casas. Agora que estão começando a receber algumas casas, eles eram isolados da civilização, dormiam em ocas. Fomos lá construir 2 casas para eles de madeira, lindas as casinhas, e fizemos o trabalho com as crianças. Os adultos, os mais velhos, assim como nas tribos lá da Amazônia, eles são animistas. Sabe o que é animista? Eles são adoradores dos espíritos. Eles adoram os espíritos. Eles fazem oferendas aos espíritos. Eles conversam com os espíritos. E os espíritos aparecem para eles. Lá na Amazônia, intencionalmente eu chamei os meus alunos e fui conversar com o cacique, que também era o pajé, ou chamado Tuxaua, que é o líder social e líder espiritual da tribo. E eu comecei a perguntar para o Tuxaua na frente dos alunos: Tuxaua, no que vocês acreditam? Tuxaua, vocês têm culto? E ele começou a contar que eles faziam os cultos para os espíritos, e naquela tribo eles adoravam 2 espíritos: o espírito do rio, das águas, e o espírito da terra. E toda vez que ele iria conversar com os espíritos, ele fumava algumas ervas lá medicinais, e ele entrava num estado de transe. Só que para ele não era um estado de transe. Ele entrava em contato com os espíritos. E quem que aparecia para ele? O vô e a avó dele, que eram os líderes anteriores da tribo, antes dele. E eles apareciam como o espírito da água e espírito da terra, e eles falavam para ele o que ele precisava fazer. Um exemplo: se a Carol fosse da tribo e eu fosse o Tuxaua, ela vinha até mim e ela está doente. E ela falava: Tuxaua, eu preciso de cura para essa doença, está doendo aqui meu braço. Tuxaua entrava em contato com os espíritos, e os espíritos falavam assim: mistura a erva tal, com erva tal, com erva tal, e coloca o remédio ali. E o Tuxaua fazia. E adivinha o resultado? Cura. Sabe o que o Tuxaua contou pra gente lá? Nesses 3 anos que teve de Covid, ele pediu para os espíritos ajudarem ele a encontrar a cura do Covid nas ervas. E nenhuma pessoa da tribo pegou Covid. Eles têm contato direto com os espíritos. Eles adoram os espíritos. Os espíritos aparecem para eles. Aqui, nessa tribo, era a mesma coisa. Os adultos não se aproximaram da gente. Os adultos não chegaram perto de nós, porque nós somos cristãos, o nosso Deus é outro. O trabalho de pregação do Evangelho para eles, pessoal, é muito lento, é demorado, vocês entendem? Até você mostrar quem é Jesus, quem é Deus, até você explicar que os espíritos que aparecem para eles, e eu acredito que aparecem, são na verdade o quê? São anjos caídos, são demônios, que aparecem para eles, que fazem milagres, sinais e prodígios, até eles entenderem isso e entregarem a vida a Jesus. Queridos, o trabalho é longo. Ali, a gente tinha 4 dias, não tinha como pregar, não tinha como falar de teologia, não tinha como abrir a Bíblia. Sabe qual foi o trabalho que nós fizemos? Amor. Qual foi a linguagem que nós deixamos? Amor. Esses dias atrás, o pastor de lá me mandou algumas fotos. Eles começaram uma classe bíblica naquela tribo. Amém? Missionários. Adolescentes. Às vezes a gente olha e não dá valor.
Às vezes a gente olha e acha que não tem condição. Às vezes a gente olha e acha que a gente sabe fazer melhor. Adolescentes fizeram uma diferença numa tribo que começou a entender quem Jesus é através das ações deles. Deixa eu continuar. Isso daqui sou eu trabalhando. Precisava mostrar também, né? Carregando. A gente chegou lá, o material da construção, a madeira, era uma madeira bem grossa. E a gente precisou carregar essa madeira cerca de quase 1 quilômetro, floresta dentro. E os adolescentes que carregaram. Não apareceu o videozinho ali, mas eu queria mostrar para vocês que eu sou um pregador de verdade. Excelente pregador. E agora a última parte. A última missão que eu fiz, essa missão na Jordânia. Por isso que eu estou caracterizado hoje. Essa missão foi muito especial. Nessa missão, essa foi a única missão que eu não fui como responsável por alguém. Eu não fui levando um grupo. Eu não fui para que os que eu estava levando tivessem uma experiência. Nessa missão, eu e a Gabi fomos como missionários, sem precisar cuidar de ninguém. E amados, a experiência foi legal. Jordânia é um país vizinho a Israel. A Jordânia, ela tem hoje cerca de... Deixa eu voltar ali. A Jordânia, ela tem hoje cerca de 7, 8 milhões de pessoas. É um país pequeno. 2 cidades têm quase toda a população do país. A capital, Amman, tem cerca de 4 milhões de pessoas. É uma capital grande. E a cidade que nós ficamos era a cidade de Irbit, uma cidade bem ao norte. Essa cidade tinha 1,5 milhão de pessoas. 95% da população muçulmana. A cada 2, 3 quadras havia uma mesquita. E as mesquitas têm uma torre. E no alto da torre, antes eram sinos. Hoje eles colocam alto-falantes. Em cada torre tem 4 alto-falantes. Uma para cada ponto cardeal. 5 vezes por dia eles fazem a leitura do Alcorão. E 5 vezes por dia eles começam a orar. Primeira oração deles é às 4:30 da manhã. 4:30 da manhã, todas as mesquitas ao nosso redor, e tinha várias ao nosso redor, começavam a falar. Pessoal, eu lembro até hoje, coisa mais linda o que eles falavam. Era mais ou menos... Eu nunca vou me esquecer dessas palavras. Me tocou. Não, foi só essa frase que eu aprendi. 4:30 da manhã começava, repetia-se 5 vezes durante o dia. Não era incomum, estávamos andando na rua, quando tocava, eles paravam o que eles estavam fazendo, não são todos. Eles paravam o que eles estavam fazendo dentro da loja, eles se ajoelhavam e começavam a orar. Colocavam um tapetinho, e o tapetinho é virado para Meca, eles se abaixam e eles começam a orar. E aquela oração vai 10, 15 minutos orando. A maior parte da população é extremamente dedicada ao islamismo, que é a religião oficial deles. Eles acreditam em Alá, eles acreditam no profeta Maomé, e em muitos pontos a religião deles é até parecida com a nossa, porque eles são monoteístas, acreditam em um só Deus, Alá é o Deus deles. Eles acreditam que Alá, o Deus deles, escolhe profetas, o principal deles era Maomé. Eles acreditam em Jesus, acreditam que Jesus existiu, só que Jesus foi um profeta. E eles são descendentes, os árabes, eles são descendentes de Abraão. Então, grande parte das leis de saúde que nós acreditamos, eles também acreditam. Lá na Jordânia, você não encontrava bebida alcoólica. Pessoal, não tinha bebida alcoólica. Carne, você podia comer qualquer carne na rua. Não era carne proibida segundo a Bíblia, porque eles têm uma dieta muito parecida com a nossa. Você podia comer tranquilamente, que era ou carne bovina ou carne de cordeiro, e enfim. Lá, 95% da população muçulmana, a maior parte das mulheres, acho que uns 90%, né, amor? A maior parte esmagadora ainda sai na rua vestida ou de burca ou com hijab. Hijab é esse véu que está na cabeça ali, ó. E os homens, eles usam esse material aqui, certo? Essa cobertura. E essa cobertura tem um propósito. É proteger do sol durante o dia, e protege muito. E à noite é esquentar por conta do frio. Jordânia não tem água. O país inteiro é desértico.
Eles vivem à base de minerais e à base de turismo. É pedra e areia para todo lado. O lugar que nós ficamos era todo dia carregado com um caminhão-pipa de água que vinha de Israel, porque não tem água na Jordânia. Jordânia é pacífico com Israel por causa disso. O que nós fomos fazer lá? Fazer reforma de um antigo colégio que está se tornando um centro de influência e uma igreja, e fomos fazer um trabalho com as crianças. Deixa eu mostrar para vocês essas fotos. Lá na reforma, eu selecionei bem, ali na esquerda em cima, nós reformamos inteiro um prédio ali, 4 andares, a gente ajudou a reformar parte desse prédio. Construímos muro e eu fui o responsável pela betoneira. Vocês não vão ficar nem impressionados? Eu mandava, pessoal. Eu mandava. O pessoal vinha falar assim, eu quero cimento mais mole, eu quero cimento mais duro. E eu começava a olhar para os meus egípcios lá, que é assim que eles chamam lá a orelha. A orelha eles chamam de egípcio. Começava a olhar para os meus egípcios e falava, viu? 2 baldes de areia, 1 balde de cimento. Fazia a medida ali. E olha, era a coisa mais linda o resultado do meu trabalho. Até que eu me tornei egípcio. No final da missão eu obedecia a todo mundo. Eu tinha que fizesse. Parte do grupo ficou na reforma, construção do muro. Parte do grupo ficou limpando as coisas, tirando. Eu trouxe inclusive um exemplar do Alcorão. Eu trouxe um exemplar da Bíblia em árabe. Depois eu posso mostrar para vocês. Tivemos a experiência de comer com eles. Aquela foto ali embaixo, a gente estava num restaurante. A gente parou para comer lá. A comida no chão. E comemos a melhor carne de cordeiro que eu já experimentei na vida. Principal trabalho era evangelizar crianças. Só que a Jordânia tem uma regra. Sabe qual que é a regra? Você não pode falar de Deus. Tem uma religião que é o islamismo. O país é um país laico. Você pode até ser cristão lá e ter o teu cristianismo. Não é proibido. Você não vai ser preso nem morto. Só que é proibido fazer proselitismo. Você não pode sair na rua e falar assim, ó, Deus te abençoe. Até porque eles não vão entender, né? Eles falam árabe. Mas você não pode falar em árabe, Deus te abençoe. A gente arriscava um pouquinho o inglês lá. Mas não adiantava muito, né? Poucos deles falavam inglês, das crianças. Então a gente estava numa sinuca de bico. Como que a gente vai começar a trabalhar com as crianças? Se a gente não pode sair e convidar eles para virem para cá, não tem o que fazer. Márcio, o pastor Moisés estava lá com a gente queria formar um clube de desbravadores lá. Só que você não pode sair e convidar pessoas. E aí? Aqui, se a gente quer que o nosso clube cresça, é fácil. Vai na escola aqui do lado, vai na escola ali do outro lado, convida todo mundo e daqui a pouco enche de gente. É simples. Lá não pode. Sabe o que a gente fez? Orou a Deus. Sabe qual foi o resultado? Ali na frente, onde as mulheres estão aqui, não dá para mostrar, mas aqui, ó, onde as mulheres estão, tinha uma quadrinha bem velha, cheia de entulho. E nós estávamos ali, o pastor Moisés, eu, mais alguns pastores amigos nossos, brincando com a bola, fazendo altinha com a bola, tocando pro outro, devolvia, brincando. O portão desse lugar estava um pouco aberto. E a gente estava orando. Dias antes a gente começou a orar para que Deus desse um meio de a gente entrar em contato com as crianças. Até que uma criancinha passou por lá naquele portão, olhou para dentro, viu a gente jogando, e ela falou uma coisa que eu jamais vou me esquecer. Foi lindo que ela falou. A gente não entendeu nada, chamou ela para vir. Pode vir! E eu não sei porquê, ela veio. E aí a gente começou a conversar, descobrimos que tinha uma vizinha nossa que falava um pouquinho de inglês, que era uma criança também lá que falava inglês, e ela começou a ajudar a traduzir. Pessoal, daqui a pouco começou a entrar 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 crianças. A hora que a gente viu, tinha umas 30 crianças lá dentro, brincando de futebol. E aí Deus preparou para nós os tradutores. Essa menina aqui, que está com a Gabi ali na foto, fugiu o nome dela, Marco. A Sabá. A Sabá, ela é árabe, ela é islâmica e ela acredita em Alá. Mas ela criou uma amizade tão grande com as mulheres ali
do nosso grupo, e ela falava inglês. Ela se tornou tradutora para as crianças. Amém? Amém. As menininhas, os piazinhos que estavam ali, as crianças, tinha uma menininha que falava um pouquinho de inglês, começou a traduzir a gente para eles. E ali a gente começou o Clube de Desbravadores. Eles começaram a vir, começaram a participar, e lógico, a gente ficou pouco tempo lá, não deu para ver todo o resultado da colheita. Mas olha aquela foto ali embaixo. As crianças começaram a sair das atividades apenas de futebol, e eles são meio terroristas, todos eles, e eles começaram a fazer atividades do Clube de Desbravadores. E a gente começou a falar com eles um pouquinho sobre amor. Sabe qual que é a linguagem deles lá? Honra. A linguagem deles é honra. Tudo gira em torno da honra. Se você desonrar alguém, isso é pena de morte lá. Se você desonrar a tua família tem direito de te matar. E aí vem um detalhe. A nossa missionária, que é a mãe desse piazinho aqui, ó, que está comigo e com a Gabi, o Heitorzinho, uma missionária que mora lá, ela contou que ela estava ajudando a evangelizar uma menina lá que era muçulmana, que morava em Amman, na capital. E essa menina se converteu ao cristianismo. E ela foi batizada escondida. E certo dia o pai dela entrou no quarto dela, sem ela saber, e pegou uma Bíblia no quarto dela. E viu os escritos dela, o que ela anotava, e percebeu que ela tinha se tornado cristã. O pai dela esperou ela chegar em casa, começou a dar facadas nela. Ela saiu para a rua para buscar ajuda. O pai dela saiu atrás. Uma pessoa foi intervir, porque o pai estava dando facadas nela. E quando essa pessoa foi intervir, o pai ergueu a mão e falou assim: basta, crime de honra. Não mexam, isso é crime de honra, eu tenho direito. E o pai dela terminou de matar ela no meio da rua, porque ela assumiu que era cristã. Quando eu ouvi essa história, eu comecei a entender o tamanho do desafio que nós temos. Pessoal, a pregação do Evangelho, a ordem que Jesus deu, é que o Evangelho deveria ser pregado aonde? Em a toda tribo, língua e nação. Em todos os lugares. Então virá o fim. O nosso papel não é apenas aqui ao redor. O nosso papel não é apenas em volta da igreja do Planalto. O nosso campo missionário, amados, é o mundo. E aí, essa foto aqui me emociona, me arrepia. No final do período que a gente ficou lá, aquelas crianças terroristas estavam começando a entender um pouquinho a linguagem do amor. Eles só viviam na base da porrada, da cacetada. Na brincadeira que a gente fez do futebol, um piazinho tirou a faca para matar o outro ali na nossa frente. Porque ele falou assim: a bola saiu. Daí o outro, isso eu acho que ele falou, né? Falou assim: a bola saiu. Daí o outro falou: não saiu. Daí ele falou assim: você está falando que eu estou mentindo? E foi lá e tirou a faca para ir para cima. E aí a gente teve que separar. Eles começaram a dar risada, se abraçaram. Bem normal, bem tranquilo. Eles são educados dessa forma. A linguagem deles é essa. Qual que é a linguagem que eu uso lá, se eles falam árabe e se eles vivem pela honra? Amor. Essa é a minha foto de árabe no meio do deserto. Pareço árabe, né? Nos lugares que o pessoal não sabia falar inglês lá, eles falavam em árabe comigo para eu traduzir para o nosso grupo. Se eu fosse árabe. Por que eu coloquei essa foto? Porque, amados, meu campo missionário é o mundo. Eu estou com essa roupa aqui porque foi uma das experiências que eu tive de missão, onde eu saí representar Jesus em lugares diferentes, em outras culturas. As experiências que eu já tive, todas elas abençoaram a quem em primeiro lugar? A mim. Quem que foi transformado em todas as missões que eu fui? Eu. Quem que conheceu mais Jesus em todas as missões que eu fiz? Eu. Quem que pôde vivenciar milagres? Quem que pôde visualizar a atuação sobrenatural de Deus? Eu. Aí, tem 3 minutos para eu encerrar. Abra a tua Bíblia. Apocalipse 14, versos 6 a 10. Aí eu entendo o porquê Deus escolheu a gente para fazer missão. Amados, pergunta rápida, depois de uma semana de 10 dias aí,
Deus precisa do teu corpo saudável? Isso vai agregar alguma coisa para Ele? Ele depende do teu corpo saudável? Não. Se você tiver o corpo saudável, ele vai ficar mais forte? Se você tiver o corpo ruim, podre, isso vai deixar ele mais fraco? Não. Vai alterar alguma coisa para Deus? Não. A tua vida física não faz diferença para Ele nesse sentido. Não vai agregar nada para Ele. Deus precisa dos teus talentos? Não. Ele não depende dos meus talentos. Se Ele dependesse dos talentos do Gustavo como pastor, para que o distrito do Rio Verde fosse avançar, coitado de vocês. Porque eu sou limitado, eu sou falho. Pessoal, coitado de mim. Deus depende dos teus talentos? Você acha que Ele depende de você? Deus depende do nosso dinheiro? É óbvio que não. Se Deus depender do meu dinheiro também, coitado. Misericórdia. Amados, Deus não depende de nada que é nosso. A pergunta que fica é: Deus depende de mim e de você para fazer avançar a missão? Deus depende de você para fazer avançar a missão? Não. Ele não depende. O que Jesus falou? Se vocês não falarem, quem que vai falar? As pedras vão falar. Eu não dependo de vocês. Se você não falar, o trabalho vai ser feito. Porque a missão de salvar é em primeiro lugar de Deus. Aí fica a pergunta: pastor, se Deus não depende de mim para pregar o Evangelho, por que Ele me manda pregar o Evangelho? Apocalipse 14, versos 6 a 10, e nós vamos encerrar. Apocalipse 14 diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um Evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Anjo significa mensageiro. Voar significa velocidade, rapidez. Então havia um mensageiro, e esse mensageiro ele tem velocidade para pregar uma mensagem para quem? Para quem? Para todo mundo. Olha qual é essa mensagem: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, a rainha da confusão, que fez com que todas as nações bebessem o vinho da sua prostituição. Seguiu-se outro anjo, terceiro, dizendo em voz forte: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receberá a marca na testa e na mão. Também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Olha que interessante. Um mensageiro que Deus levanta e dá uma mensagem especial. E a mensagem é a seguinte: avisem as pessoas que Jesus está voltando. Avisem as pessoas que eles têm a quem adorar, que existe um Deus Criador que criou eles com amor. Conte para as pessoas que elas são amadas, elas são objeto do amor de Deus, o Criador do universo, Deus onipotente. Fale para as pessoas isso. Não só isso, avise elas que esse Deus está voltando e Ele vai trazer justiça. Esse Deus daqui a pouquinho Ele vai dar cabo do pecado. Daqui a pouquinho esse Deus vai dar um basta. Conte para as pessoas que eles têm dois caminhos: eles podem entregar a vida para esse Salvador, ou eles podem ficar do lado da enganadora Babilônia. Confusão, andando igual barata tonta de um lado para o outro, sem saber qual é o caminho da verdade. Contem para eles que aqueles que não ficarem ao lado de Deus não serão salvos. Essa é a mensagem que recai, amados, sobre nós, sobre a nossa igreja. A igreja adventista do sétimo dia não é igual às igrejas aí fora. Não tem paralelo, não tem semelhança. Amados, o único interesse dessa igreja é avisar as pessoas que Jesus vai voltar. É o único interesse dessa igreja. Essa igreja só existe para isso. Os pioneiros dessa igreja não queriam organizar uma igreja. Os pioneiros da nossa igreja não queriam ter estrutura. Eles queriam gastar o tempo e os recursos para avisar pessoas que Jesus vai voltar. E aí Deus mostrou para eles que a melhor forma era organizando uma igreja, era estabelecendo uma igreja. Resultado de tudo isso: aqui estamos nós. Deus precisa de nós para fazer a missão aqui em Colombo? Sim ou não? Não. Por que Ele te chama para fazer a missão então?
Pode repetir, Emerson? Para me salvar. Por que Ele quer que você faça a missão? O meu amor de Para que você seja salvo. Para que você experimente o amor dele. Por que Ele me chamou para ser missionário? Para que eu seja abençoado. Para que eu testemunhe do amor dele. Para que eu experimente e vivencie o amor dele. Por que Ele quer que você trabalhe? Para que você seja abençoado. Amados, eu termino dizendo, a gente tem que parar de fazer as coisas para Deus achando que a gente está fazendo um favor para Ele. A gente tem que parar de ser missionário nesse mundo e fazer o nosso papel achando que a gente está fazendo um favor para alguém. Fazendo um favor para a igreja, fazendo um favor para o pastor. Amados, Deus nos deu um privilégio de sermos representantes dele, de levarmos o amor dele. Quais são as barreiras que a gente tem para cumprir esse chamado? Quais são as barreiras que impedem você de cumprir o chamado de Deus para a tua vida? Quais são as barreiras que impedem você de cumprir o chamado que Deus fez para você? De ser um missionário, de pregar o Evangelho? Quais são as barreiras que você tem para você não trazer uma pessoa para Jesus ao longo desse ano? Quais barreiras você tem? Esses 10 dias de oração tinham um objetivo: mostrar que Deus quer transformar todas as áreas da tua vida, para que você esteja apto para fazer a tua parte na pregação do Evangelho. Eu termino te dizendo, Deus é contigo. Amém? Amém. Deus é contigo. Fale essa frase, Deus é comigo. Deus é comigo. Bata no peito e fale, Deus é comigo. Deus é comigo. Deus me ama. Deus me ama. Eu vou fazer a minha parte. Você quer fazer a tua parte? Sim. Tem algo que você quer entregar para Deus, que Ele precisa te ajudar, que você precisa de ajuda para que você possa viver a plenitude que Ele planejou para você? Ao longo dessa semana vocês oraram por vários assuntos, trouxeram vários temas. A gente vai encerrar esse momento dos 10 dias de uma forma diferente. Nós vamos todos ali para fora agora, para o estacionamento, e num ato de adoração, cantando a música Renova-me. Nós vamos cantar ela de forma... Fugiu a palavra? Capela. Nós vamos sair ali agora e nós vamos queimar esses pedidos. Não tem nada de místico nisso, mas é para pedir a Deus, para que Ele mande as bênçãos dele, transforme as áreas da tua vida, para que você viva a plenitude dos planos dele. Vamos juntos para lá? Fazemos um círculo lá fora, ali no meio do estacionamento. Que você saiba lidar com os desafios da vida, que você tenha bons relacionamentos ao teu redor. Deus quer que a tua vida financeira esteja em dia, que isso não tire o teu sono, que não seja um problema familiar. Deus quer que a tua casa seja um lugar de bênçãos. Amados, Deus nos ama. Amém. Mas Ele quer usar tudo isso e essa transformação que Ele quer fazer na tua vida e no teu lar, para que essa transformação seja o maior testemunho do poder dele na tua vida. E isso vai ser testemunho para todos aqueles que estão ao teu redor. Então, nós iremos agora colocar fogo aqui com a música Renova-me por um motivo. Porque eu quero que você peça para Deus, Senhor, se o que o Senhor espera de mim é que eu seja um missionário, mesmo com todas as minhas limitações, Senhor, faz um milagre na minha vida. Transforma essa área que eu entendi essa semana que eu preciso ser renovado. E essa transformação, Senhor, que seja um testemunho do Teu poder para as pessoas ao meu redor. Que esse ano eu possa trazer pessoas para o Senhor. Que eu possa trazer as pessoas que eu amo para o Senhor. Amados, ergue a mão. Quem aqui tem pessoas que amam, que você ama e que estão longe de Jesus hoje? Você não quer que essas pessoas entreguem a vida a Jesus? Seja você o maior testemunho. Deus te colocou na vida dessa pessoa não à toa. Ele quer te usar. Por isso a gente vai pedir para Ele nos transformar, para Ele nos abençoar, para que assim a gente possa transbordar as bênçãos dEle para aqueles que estão ao nosso redor. Vamos cantar juntos? Renova-me? Alguém pode me ajudar a puxar, por favor? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Você vai começar de novo, abre o teu coração, fale com Deus.